Olá, minha gente. Feliz 2026 e que a gente busque nesse 2026 a verdade, a justiça, no jornalismo brasileiro a imparcialidade, a ética e a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos hoje mídias tradicionais, canais abertos de TV, jornalismo e até mesmo canais dentro das redes sociais que propalam, que fazem jornalismo imparcial e ético. O SBT é um que fala isso, a Globo, mas é gritante a falta de verdade, a falta de ética e a falta de imparcialidade desses canais, no jornalismo principalmente. Da área econômica, o jornalismo grita que o governo do presidente Lula teve prejuízo nas estatais, colocam bilhões, só que eles tiram da contabilidade, que faz parte da administração pública, estatais como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, como a Petrobras e outras. Eles tiram que teve muito lucro e eles não colocam isso na contabilidade. E esquecem de dizer que as estatais e o Estado ele tem uma função do bem comum. Não é o principal lucro. Tem que ter lucro, tem que se ter eficiência até para se ter lucro, mas o mais importante é eficiência, fazendo serviço público de qualidade para o bem comum da sociedade. Isso eles não dizem. Isso é falta de ética. É falta de ética esconder isso. É porque está se gastando acima, mas eles não colocam na contabilidade que o maior gasto do orçamento é para pagar juros. Juros. Só os juros, não estou falando de pagar a dívida principal. São trilhões. Se diminuísse a taxa de juros Selic, que o Banco Central tem autonomia, em cada 2% que diminuísse, e poderia diminuir, são bilhões, talvez nas centenas de bilhões de economia. Isso eles não falam, que é uma falta de ética. Isso tudo colocando como se o governo fosse o único do mundo que gastasse mais do que arrecada, o que é um conceito importante, mas ele é mais um conceito que no mundo real não funciona. A dívida pública dos Estados Unidos é o dobro do PIB deles. A nossa aqui está chegando na metade, mas eles lá é o dobro. O Japão é um dos maiores dívidas públicas do mundo. Sabe por que eles têm dívida pública? Porque eles gastam mais do que arrecadam. Mas isso não acontece só com eles. Os países desenvolvidos quase do mundo todo acontecem isso. Então, o governo ele é um fenômeno. A governança brasileira. Não endeusando, não com personalismo, mas a equipe do presidente Lula e o presidente Lula, com a biografia que tem e com o histórico que tem de governança, inflação baixa, desemprego baixo, aumento real do salário mínimo. Isso deve ser festejado por todos e elogiado por todos. Se mostrar algum defeito, mostre uma coisa verdadeira. Não inventem mentiras como a jornalista inventou de Alexandre de Moraes, sem provas, né? Acusação de fontes anônimas, claramente imparcial, porque a própria jornalista tem histórico de estar de um lado ideológico, e muitos jornalistas fazem isso porque são arrevistas. Não porque ideologia, porque se fosse ideologia, argumentavam pela ideologia e não com mentiras fabricadas. Fazem isso porque são mercenários, fazem isso por dinheiro. A gente sabe que a CIA, desde a década de 60, infiltra dinheiro, sabe aonde? Nas estruturas estatais, políticas, em pessoas que trabalham lá dentro e no jornalismo principalmente. Eles ganham para fazer essa máquina de fake news e mentiras e hoje querem dar um golpe no governo. Só que não existe só. Hoje tem muita gente consciente. Tem muita gente que entra nessa, mas tem muita gente consciente que vai desmascarar esse pessoal, principalmente nas redes sociais.